Revelado. A incrível transformação. Após minha nora me chamar de cerda gorda no casamento. O salão de festas pulsava com sorrisos, flores e a alegria contagiante de um casamento. Dona Maria, com seus 60 anos de vida, sempre fora a rocha da família, amada por todos. Ela brilhava enquanto observava filhos e netos rindo, mergulhados nas comemorações. Mas, de repente, o clima muda. A nova nora, Letícia, lança uma frase capaz de congelar o tempo. Você é uma cerda gorda. O silêncio se abateu no salão como um manto pesado, e o brilho no olhar de Dona Maria apagou-se num instante. A dor daquela ofensa ressonou em seu peito, a ferida cravada fundo, enquanto todos ao redor se entreolhavam, sem saber como reagir. As risadas se transformaram em sussurros, e a festa, antes vibrante, sentiu-se como um enterro. Após aquele momento constrangedor, Dona Maria se afastou, seu coração pesado. Enquanto as músicas ainda ecoavam, ela caminhou para sua casa, cada passo mais difícil que o anterior. No silêncio da sala de estar, a marca daquele insulto perdurava. Sentou-se, segurando as mãos trêmulas, lembrando das palavras da avó. A verdadeira força vem de dentro, e isso acendeu uma chama dentro dela. A indignação a invadiu, misturada com a triste realidade de anos dedicados à família, colocando suas necessidades em último lugar. Mas hoje não permitiria que a falta de respeito de Letícia definisse quem ela era. E foi aí que Dona Maria, com o apoio inabalável da filha Ana, começou sua jornada de autodescoberta. O que começou como uma luta contra os padrões de beleza impostos pela sociedade, logo se transformou num profundo amor pela cozinha, um amor que ela havia deixado de lado em meio a tantas obrigações. Ao invés de se deixar abater, ela decidiu cozinhar novas receitas, experimentar sabores que sempre sonhou. Cada prato se tornava uma nova oportunidade de expressar seu amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No auge da viagem culinária, Dona Maria decidiu que participaria de um festival de culinária local. Aquilo não era apenas um concurso, era a chance de mostrar ao mundo quem realmente era. Com cada ingrediente escolhido, cada tempero, ela sentia sua essência se reerguer. O dia do festival chegou, e a ansiedade a dominou. Entre risadas e um arborizado aroma de comida, seu prato, quibe da vovó, fazia sucesso e despertava-no a atenção até de Letícia. O olhar da nora, quando provou, foi um misto de surpresa e espanto. Mas quando elas finalmente se encontraram, o ambiente carregou uma tensão palpável. Dona Maria estava pronta para confrontar Letícia. Tinha que fazer isso. O que seguirá nesse encontro pode mudar o rumo da história delas. Será que Dona Maria encontrará a força para perdoar e se afirmar? Dona Maria respirou fundo, o cheiro do quibe da vovó ainda fresco no ar, misturando-se com o aroma do amor que ela mesma colocara em cada ingrediente. Letícia a encarava. Seus olhos pareciam procurar palavras, mas nada saía de seus lábios. O silêncio entre elas era ensurdecedor, uma batalha invisível de sentimentos não ditos, mágoas e expectativas. A pressão do momento subia, quase palpável. O olhar de Ana, sua filha, acalentava-a, encorajando-a a continuar. Devia usar aquele momento a seu favor. Para sua surpresa, a raiva que sentia pela nora se dissipou, dando lugar a uma sincera compaixão. Afinal, Letícia também era parte da família. Uma família que ela queria amar e unir, apesar de tudo. Letícia! Começou Dona Maria, sua voz firme, mas cheia de emoção. Sei que você está tentando encontrar seu lugar aqui.
mas as palavras têm o poder de machucar, e a sua ferida foi muito mais profunda do que você imagina. A nora parecia tomar um susto. Sua expressão mudava, deixando entrever uma ponta de arrependimento. Eu não quis, não pensei que... Letícia balbuciava, a culpa começando a tomar forma em seu rosto. A imagem da nora desprezando sua sogra naquele dia parecia distante e, de alguma forma, irrelevante. Hoje, Dona Maria queria focar no que havia de bom e nas pontes que precisava construir. Somos mulheres, Letícia. Temos nossas inseguranças e batalhas. A vida por aqui é cheia de desafios, respondeu Dona Maria, o calor nas palavras envolvendo-as como um abraço. Eu, por muitos anos, deixei de lado meu amor pela culinária para cuidar da minha família. Acredito que podemos nos ajudar, cada uma com suas experiências. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Letícia. Eu me senti insegura. Não sabia como lidar com a família e a pressão do casamento. Sua voz falhava, e a vulnerabilidade se tornava visível. Dona Maria podia ver uma jovem lutando contra os próprios demônios, assim como ela havia feito. Ali estava a chave: empatia. Vamos nos apoiar, Letícia. Vou te ensinar a cozinhar. Podemos fazer isso juntas, Dona Maria propôs, um sorriso tímido surgindo, trazendo um pouco de luz ao ambiente tenso. A cozinha pode ser um lugar de cura. Nos olhos da nora, uma centelha de esperança reacendia, e no coração de Dona Maria reforçava um laço que ainda poderia ser construído. Antes que algo a mais pudesse ser dito, o intervalo da competição foi anunciado, e as participantes se dispersaram. O olhar de Letícia ainda estava fixo em Dona Maria, como se aquelas palavras tivessem acendido não apenas um novo começo para elas, mas um novo ciclo para toda a família. Mas a jornada de Dona Maria estava longe de terminar. Ela sabia que a verdadeira prova de força e resiliência estava por vir. Um velho remorso ainda pairava no ar. Um segredo que envolvia sua família e que, se não abordado, poderia manchar todas as conquistas que ela e Letícia buscariam juntas. Assim, enquanto as luzes do festival piscavam e as risadas ecoavam pelo ar, uma nova preocupação começou a pulsar em sua mente. Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície do amor familiar? A história delas estava apenas começando. Dona Maria observou as luzes da competição piscando e a animação ao redor. Era um festival de sabores e tradições, mas dentro dela, um turbilhão de emoções misturava-se. Ela sentiu o calor do sol se pondo refletir na sua alma, mas também uma sombra se aproximava. O olhar de Letícia ainda estava fixo nela, como se esperasse um sinal, uma confirmação de que tudo ficaria bem. Era um momento de expectativa e tanta vulnerabilidade que chegou a deixar Dona Maria um pouco assustada. Preciso fazer algo para que elas se unam, pensou. O desejo de construir uma família unida queimava dentro dela, mas havia um segredo que ninguém sabia. Algo enterrado tão fundo que Dona Maria temia que poderia emergir a qualquer momento, arruinando tudo que estavam tentando reconstruir. O pensamento a incomodava, uma dor que não a deixava em paz. Vamos, me ajudem a arrumar a mesa para a próxima etapa, disse Ana, tentando quebrar um pouco do clima pesado. Foi como se um balde de água fria a atingisse. Dona Maria levantou-se lentamente, puxando várias bandejas de petiscos e pratos preparados por ela. Vamos em frente, um passo de cada vez, repetiu para si mesma, mantendo a determinação. Letícia se juntou a elas, ainda com o olhar incerto. Posso ajudar com algo? A voz dela era quase um sussurro, uma pergunta que buscava a aceitação, um desejo de se integrar naquele momento. A cumplicidade crescente entre as duas era uma nova possibilidade, mas o peso do passado não a deixava em paz. Enquanto organizavam a mesa, Dona Maria percebeu que a competição estava prestes a recomeçar. As participantes estavam voltando, e com isso a pressão aumentava. O convite de Dona Maria para Letícia cozinharem juntas assombrava sua mente. E se eu me decepcionar de novo? Ela não poderia deixar que isso acontecesse. Era essencial que elas se sentissem seguras, mas ela mesma não se sentia pronta.
Focando nas bandejas de quibe, ela se lembrou da última vez em que algumas palavras feriram seu coração. Cerda gorda. O riso que ecoou na sala naquele dia ainda a assombrava. Foi um momento que não queria que Letícia revivesse, que não quisesse repetir. Dona Maria se forçou a sorrir, mas era um sorriso tenso. Beijando o tempo com dedos nervosos, Ana acendeu a chama da conversa. Mãe, você sempre fala que a cozinha é onde a mágica acontece. Vamos colocar essa mágica em prática. Letícia, o que você acha de começarmos com os quibes? A mudança na voz da filha trouxe um raio de luz àquela tempestade interna. Letícia exibia uma expressão tímida, mas um brilho começou a se formar em seus olhos. Eu adoraria, ela respondeu em um tom mais firme. A empatia parecia ganhar vida novamente, e as barreiras entre elas começavam a desfazer-se, mas a sombra do segredo ainda pairava, ameaçando o novo laço que tentavam criar. Dona Maria olhou uma última vez as bandejas, e um frio na barriga a acompanhou. Como poderia compartilhar a dor enquanto buscava um futuro brilhante? O passado e o presente estavam prestes a colidir. Mas no meio de tudo isso, uma voz familiar interrompeu suas reflexões. Era uma velha amiga de Dona Maria, que se aproximou para parabenizá-la pela participação no festival. Dona Maria, sua comida sempre trouxe sorrisos, mas você nunca me contou sobre o grande segredo da sua família. O que aconteceu com o pai da Letícia, hã? Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O coração de Dona Maria acelerou, e sem saber, um olhar de medo se cruzou com o de Letícia. Com o céu escurecendo ao fundo e a pressão aumentando nas têmporas, um pingo de desespero fez seu estômago revirar. A pergunta estava feita e o futuro delas parecia cada vez mais incerto. Como poderia ela revelar aquele segredo sem causar mais dor? O momento da verdade estava se aproximando, e Dona Maria se perguntou: quem ela realmente era? E que laços realmente uniam essa família? O que se escondia sob a superfície da sua história estava prestes a ser colocado à prova. As palavras da antiga amiga ecoaram na mente de Dona Maria como um rugido distante, difícil de ignorar. Cada sílaba parecia pulsar com uma verdade não contada, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Ela queria desviar o olhar, mas era impossível. O rosto de Letícia refletia uma mistura de confusão e dor. Havia tanta fragilidade ali, e a pergunta simples a fazia sentir como se estivesse à beira de um abismo. Dona Maria desviou o olhar, buscando qualquer desculpa para adiar a resposta. O cheiro intenso das especiarias nos pratos a cercava, quase como se a cozinha tivesse vida. A competição ainda barulhenta ao fundo agravava sua tensão. Seus dedos se apertaram ao redor do pano de prato, enquanto um monte de memórias se aglomerava em sua mente. Dona Maria? A voz de Ana trouxe-a de volta à realidade. As expectativas da filha estavam ali, tão visíveis, e o desejo de protegê-las a envolvia como um manto pesado. Ela falava com tanta confiança sobre os pratos, mas dentro de Dona Maria, a batalha era feroz. Eu só queria saber: o que aconteceu com o pai da Letícia? Você nunca fala sobre ele. As palavras deslizavam como veneno. A lembrança daquele dia fatídico, a humilhação, o desespero, tudo inundava sua mente. Era mais fácil se esquivar, mais fácil colocar um sorriso no lugar da dor. Mas a verdade estava se aglomerando, como um balão prestes a estourar. Eu preciso contar algo. O murmúrio de Dona Maria soou quase inaudível, mas o peso no ar parecia sugerir que ela tivesse gritado. Ela fixou os olhos em Letícia, que assistia ansiosamente, e por um momento considerou a possibilidade do perdão. Mas o segredo tomava conta, como uma sombra intransigente. Situações complicadas, às vezes, trazem memórias ruins, e eu não quero que você sinta isso, disse Dona Maria, engolindo em seco. Ela se lembrou do olhar de desprezo que recebera meses atrás e da raiva que agora transformava em medo. Quando você nasceu, eu não consegui lidar. A perda foi maior do que eu imaginei e fiz escolhas que machucaram a todos ao meu redor. Letícia ficou em silêncio, os olhos brilhando em expectativa.
Ana, mais à frente, parecia sentir o clima. A tensão no ar ficava densa enquanto Dona Maria lutava contra as lágrimas que ameaçavam descer. Se você soubesse a verdade sobre o meu passado, entenderia o quão difícil foi para mim. A dor que eu sinto é por você e por tudo que não fiz. As palavras escorriam dela como água, mas Dona Maria sabia que não eram suficientes. Precisava se expor, se abrir de verdade. O pai da Letícia. Ele me deixou. Não suportou a pressão, e eu era só uma jovem cheia de sonhos. Um erro transformou tudo. O céu começava a escurecer, e as luzes do festival piscavam como estrelas distantes. O silêncio que se seguiu era quase palpável, e Dona Maria sabia que as palavras estavam no ar, esperando para serem ouvidas. Letícia respirava fundo, seus olhos vibrando entre dor e compreensão. E se eu não conseguir entender? A pergunta da filha a atingiu com força. E se você me magoar também? Dona Maria sentiu seu coração apertar. A vida a tinha ensinado que o amor e a dor estavam sempre entrelaçados. Como poderia mostrar àquela jovem que a vulnerabilidade poderia ser uma força? Não sei, mas eu juro que farei o possível para não repetir os erros e para te amar de verdade, disse, a voz embargada. Um momento se estendeu entre elas, o espaço sendo preenchido com uma mistura de esperança e medo. E quando Dona Maria pensava que talvez pudesse finalmente iniciar uma nova fase, a velha amiga voltou com um sorriso malicioso nos lábios. O que foi isso, Dona Maria? Você está nos deixando curiosos. O olhar de Letícia se endureceu novamente. O peso da pergunta, as sombras do passado, tudo estava ali, bem em cima delas. E a verdade, quase esquecida, estava prestes a ruir como um castelo de cartas. A luta interna estava longe de acabar, e a tensão pairava no ar. O momento da revelação se aproximava, e com os corações batendo rápido, Dona Maria percebeu. Nada seria como antes. O que viria a seguir poderia tanto reconstruir uma família, quanto desmoroná-la completamente. Dona Maria sentiu o tempo parar, enquanto a velha amiga a observava, com os olhos brilhando de expectativa. A competição no fundo parecia ter diminuído, cada batida de seu coração ecoando como uma bomba relógio, pronta para explodir. Olhou para Letícia, que parecia à beira de um colapso emocional, e parou para se perguntar se era hora de expor mais do que apenas suas fraquezas. Olha, eu sei que tudo isso é pesado, começou ela, a voz trêmula. Mas o passado, ele tem jeito de sombra, não sai assim com uma simples palavra. E eu não estou aqui para causar mais dor, mas sim para tentar aliviar. O pai da Letícia, ele não foi só uma história que eu deixei para trás. Ele fez parte de mim, de nós. As palavras de Dona Maria eram uma tempestade de emoções. Ela achava que a sinceridade a tornaria mais leve, mas sentia um peso imenso sobre os ombros. Olhando para Ana, viu um reflexo dela mesma. A busca por respostas, por compreensão. Levantou a mão como se fosse agarrar o ar ao redor. Ele desapareceu no momento que mais precisei dele, e eu fiquei tão perdida que fiz o que podia para sobreviver. Tive que trabalhar, lutar por cada centavo, e muitas vezes essa luta me afastou de você, de suas experiências. Letícia parecia absorver cada palavra, a tensão em seu rosto se desmanchando lentamente. Mas você sempre foi forte, Dona Maria. Você nunca demonstrou fraqueza. Na verdade, você fez parecer que todas essas coisas não eram um grande problema. A fala da neta a tocou como um abraço inesperado. Era verdade, ela nunca se permitiu derrubar, mas agora a fragilidade dela se tornava quase uma fortaleza. Às vezes a força é só uma máscara, Letícia. E a dor que eu pintei como coragem estava entrelaçada com o meu medo de não ser suficiente para você, para ninguém. Dona Maria respirou fundo, as lembranças do passado quase a sufocando. Mas e se eu não souber? Como lidar com todo esse amor que carrego? E se eu errar novamente? O silêncio se instalou novamente, pesado e carregado de significado.
A revelação não era só sobre o pai de Letícia, mas sobre o próprio coração de Dona Maria, que estava a um fio de se despedaçar. Olhares se encontravam, o clima carregado de incertezas e anseios. "Quer saber de uma coisa, mãe?" Ana interrompeu, a voz firme. "O que passou, passou. Eu te escuto e entendo que você também é humana. Se você errou, quem não erra? Mas e agora? O que vamos fazer a respeito disso?" A intensidade da pergunta a fez tremer. A vulnerabilidade que ela temia poderia se transformar em um alicerce. Assim, ao invés de ser uma fraqueza, talvez pudesse abrir as portas para um novo entendimento. Tinha que fazer algo. Talvez o nosso próximo passo seja encarar nosso passado juntas, construir algo a partir das cinzas que deixamos, disse ela, a voz mais firme agora. Eu quero que você e Letícia conheçam a verdade, e se isso significar recomeçar, então que assim seja. Letícia piscou, os olhos arregalados. Você está mesmo dizendo que quer contar a história inteira, por completo? Tudo mesmo? Ela olhava como se tivesse encontrado uma nova esperança. Sim, e o que vem a seguir pode ser muito doloroso, mas também pode ser transformador. Se eu vou expor a dor, que seja para reconquistar a luz. Mas antes que pudesse continuar, a amiga interrompeu novamente. Dona Maria, só tenha cuidado. Essa história pode revirar mais do que você imagina. E se as verdades forem mais amargas do que pensamos... O medo de encarar as verdades adormecidas a atravessou. Dona Maria olhou para Letícia e Ana, nascidas de suas fraquezas e forças, e uma onda de determinação a invadiu. Ela não poderia prever o que aconteceria, mas a hora da verdade havia chegado. Então vamos descobrir juntas, certo? Disse ela, com um tímido sorriso que escondia mais insegurança do que coragem. E com isso, as sombras pareciam se dissipar lentamente, como a luz do sol após a tempestade. O que estava prestes a vir poderia muito bem mudar tudo. Mas, numa fração de segundo, Dona Maria sentiu que finalmente tinha alguém ao seu lado. Porém, do fundo da cozinha, uma velha caixa empoeirada chamou sua atenção. O que estava dentro dela poderia também alterar o curso de suas vidas. A dúvida pairava no ar. Deveria abrir ou deixar os mistérios do passado onde estavam. Dona Maria hesitou diante da caixa, o âmago da sua história escondido atrás da madeira gasta e das lembranças empoeiradas. Ela olhou para Ana e Letícia, que aguardavam ansiosas, como se esperassem que um milagre viesse de dentro daquelas paredes. O coração dela acelerou. A ideia de revirar o passado a deixava apreensiva, mas a necessidade de se libertar das correntes da dor e da culpa a impulsionava. Vamos abrir, decidiu. E foi como se uma imensa pressão se dissipasse. Ao puxar a tampa, uma nuvem de poeira subiu, e os três tossiram, feitos crianças pegando uma surpresa que havia permanecido escondida por muito tempo. Dentro, Dona Maria encontrou uma pilha de cartas amareladas e um álbum de fotos, cujas páginas estavam manchadas pelo tempo. Olhem, disse, segurando uma das cartas. As mãos dela tremiam não apenas pelo nervosismo, mas pela expectativa do que aquelas palavras poderiam revelar. Essas são cartas do seu avô, Letícia, do tempo em que eu ainda era jovem. Letícia aproximou-se, fascinada. O álcool do passado pairava no ar, misturado ao cheiro de saudade. Dona Maria começou a ler em voz alta, e a magia das palavras transportou as três mulheres a um outro tempo, onde esperanças e sonhos ainda lutavam para florescer. As falas de um homem apaixonado e terno tomaram conta do ambiente, animando o espaço. Não somos apenas produtos de nossas escolhas, mas também de quem nos amou, Dona Maria refletiu ao relembrar aquelas memórias tão queridas. Mas nem tudo era ideal. Algumas cartas falavam de medo, de insegurança. Ele estava lutando contra os demônios dele, e eu também estava perdida. A verdade começou a se revelar como um quadro emoldurado. Aquelas cartas mostravam um lado do homem que ela amou, suas fragilidades e suas falhas. Isso acendeu uma luz no coração de Letícia. Então,
Ele não era apenas um herói que desapareceu. Ele teve suas lutas. Exatamente, Dona Maria confirmou, emocionada ao perceber como as histórias se entrelaçavam, formando uma tapeçaria de dor e amor. Entender isso me ajuda a compreender melhor você, Letícia. Todos nós temos nossos fardos e, às vezes, nos deixamos levar por eles ao invés de encará-los. A conexão entre elas começou a florescer, ali, na cozinha simples, cheia de histórias. Ana sentiu as lágrimas se formarem, mas em vez de tristeza, havia gratidão. A coragem de Dona Maria era um presente que as unia de forma profunda. Contudo, o momento de alegria foi interrompido por um estalo. A caixa, ao ser movida um pouco mais, revelou uma foto desgastada no fundo, com cantos dobrados. Dona Maria puxou-a devagar e seu coração parou ao olhar para a imagem. Era uma foto dela com o pai de Letícia, em um tempo que parecia uma eternidade atrás. E ao fundo, uma outra figura sombria, que despertou um frio na barriga. "Quem é este homem?" perguntou Letícia, notando a mudança na expressão da avó. Dona Maria engoliu em seco, o medo tomando conta dela novamente. A percepção de que o passado ainda guardava mistérios sombrios a fez hesitar, mas seu olhar determinado parecia responder à pergunta antes que ela pudesse vocalizar. Essa é uma pergunta que precisamos fazer, e talvez a resposta não seja o que esperávamos. As três mulheres pairaram em um silêncio carregado de expectativa. A caixa, antes esquecida, agora parecia viva, pulsando com segredos dispostos a serem revelados. O que mais aquele tempo traria? Elas sabiam que estavam prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o passado, mas também o que aquele homem misterioso significava para elas. Dona Maria olhou para a foto e respirou fundo. "Eu sei que o que vem pela frente pode ser doloroso, mas não posso mais ignorar. É hora de encarar os fantasmas." O peso do passado estava prestes a se desatar, e uma nova verdade poderia transformar tudo o que elas conheciam. Mas a pergunta que fervia no ar era: estariam prontas para lidar com os fantasmas que viriam à tona? Dona Maria sentiu as mãos tremerem enquanto segurava a foto. O homem ao fundo, com um olhar intenso e enigmático, trouxe à tona ondas de emoções que tinham sido enterradas por muito tempo. Era como se o passado sussurrasse seu nome, e isso a deixou inquieta. O que aquele homem tinha a ver com sua história? E com a história de Letícia? "Acho que precisamos investigar isso", sugeriu Ana, imbuída de uma coragem inesperada. Ela nunca havia visto Dona Maria tão vulnerável. Se esse homem faz parte da história, temos que saber o porquê. "Mas e se não gostarmos do que encontrarmos?" Letícia interveio, a insegurança pairando em sua voz. "E se ele for alguém que deveria permanecer esquecido? Às vezes precisamos desenterrar os segredos para curar", Dona Maria respondeu, sua voz firme, mas ainda trêmula. "Não posso deixar o medo dictar o que vamos descobrir. Existem verdades que nos libertam." O silêncio se instalou enquanto as três mulheres absorviam aquelas palavras. O peso da responsabilidade de desvendar um mistério familiar começou a recair sobre elas como uma nuvem pesada de calor, mas ao mesmo tempo havia uma sensação renovadora de propósito. A vontade de enfrentar o passado encheu o espaço como um vento fresco que varre os resquícios de dor. Com as cartas e a foto à vista, elas decidiram que o próximo passo seria procurar mais pistas. "As cartas tiveram muitos momentos, muitos sentimentos. Vamos revisá-las. Pode haver mais que nos ajude a entender tudo isso", Ana propôs, com um brilho nos olhos. Dona Maria assentiu, a determinação dela se renovando. "Certo. Voltemos a ler. Cada palavra pode ser uma chave." Assim, as três se sentaram à mesa, com o álbum de fotos aberto entre elas. As cartas se tornaram pequenas janelas para o passado, e Dona Maria leu em voz baixa, permitindo que as palavras liquidificassem o ar. Enquanto isso, Letícia examinava a foto, buscando qualquer detalhe que pudesse responder a tantas perguntas. Por que ele estava presente naquele momento? Letícia murmurava, mais para si mesma do que para as outras.
O silêncio envolvia a cozinha enquanto a realidade daquela figura sombria não se dissipava. Seria apenas amigo? Ou há algo mais? Dona Maria estava absorta em uma das cartas. Aqui, disse, com um toque de incerteza na voz. Ele fala de um amigo que o ajudou em tempos difíceis, alguém que prometeu ficar ao seu lado. Mas há um tom de temor. Ele menciona que esse amigo pode não ser quem parece. As batidas altas dos corações pareciam ecoar naquela pequena sala. Letícia mordeu os lábios, as palavras de avó a hipnotizando. Esse amigo poderia ser esse homem da foto? Dona Maria parou de ler, o dilema a paralisou. Não sei, mas preciso encarar isso. Nós precisamos encarar isso. Ana, com um olhar carinhoso, passou a mão pelo braço de Dona Maria. Estamos juntas nisso. Vamos descobrir a verdade. Não importa quão dura ela seja. Uma nova onda de coragem encheu o espaço. Elas perceberam que não se tratava apenas de descobrir um passado esquecido, mas de compreender os fragmentos que formavam suas identidades atuais, suas dores, suas alegrias. Agora vamos procurar mais fotos, decidiu Letícia determinada. Talvez possamos encontrar mais pistas sobre esse homem. As horas seguintes passaram-se em um turbilhão de emoções. Cartas e fotografias se espalharam pela mesa, cada uma trazendo lembranças, algumas alegres, outras doloridas. À medida que exploravam o passado de Dona Maria, as histórias de amor, perda e luta começaram a reconstruir um retrato familiar que talvez estivesse mais próximo do que elas pensavam. Mas antes que pudessem processar tudo, algo em uma das cartas desviou a atenção de Dona Maria. Seus olhos se arregalaram. Espera, isso aqui pode ser mais grave do que imaginávamos. O coração de Letícia disparou. O que foi? Dona Maria leu em voz baixa, e a cor de seu rosto mudou. Há uma ameaça. Ele fala de um confronto, algo que ele temia que voltasse a atormentá-lo. A tensão cravou-se no ar, e uma nova pergunta nascia. O que, afinal, aquele homem tinha a ver com a vida de Dona Maria e a de Letícia? Elas estavam prestes a abrir uma porta que poderia revelar um passado assustador, mas era a história que precisavam enfrentar. E agora, o que mais poderiam descobrir nesse labirinto emocional e histórico? Com a carta ainda em suas mãos, Dona Maria respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Um conflito pairava no ar, pesado como uma nuvem de tempestade, enquanto as três mulheres trocavam olhares apreensivos. A revelação feita na carta poderia mudar tudo. Talvez devêssemos perguntar à vovó sobre esse confronto. Ela pode ter mais detalhes, sugeriu Ana, quebrando o silêncio tenso. Sim, mas e se essa informação a machucar? Letícia disse, os olhos cheios de preocupação. Dona Maria hesitou. A ideia de confrontar o passado deixava seu coração um pouco inquieto, mas havia uma centelha de coragem no fundo de sua alma. Não podemos deixar o medo nos parar. Eu preciso saber o que 4 palavras podem fazer por nós. Com isso, elas seguiram para a sala de estar, onde a avó de Letícia, Dona Elvira, estava sentada em sua poltrona favorita, olhando pela janela com um ar distante. O sol da tarde iluminava seu rosto, que trazia marcas de um passado vibrante, mas também de um sofrimento que parecia ter sido esquecido com o tempo. Vovó. Letícia começou hesitante. A voz suave de Letícia parecia fraca no ambiente carregado. Tem algo que precisamos saber sobre a história da nossa família. Dona Elvira virou-se surpresa e a expressão em seu rosto logo mudou para preocupação. O que aconteceu, minha filha? Dona Maria, sentindo a urgência da necessidade de resposta, interrompeu. Encontramos uma carta que menciona um amigo, um homem que pode estar envolvido em um confronto. Você conhece alguém assim? Os olhos de Dona Elvira se ampliaram e um tremor percorreu seus lábios. Esse homem, começou ela, mas a queda da sua voz denunciava a imensidão da sua lembrança. Ele não é só um amigo. Ele carrega segredos que nunca desejamos discutir. Letícia e Ana se entreolharam.
a tensão crescente entre elas. Cada uma delas sentia o peso das palavras não ditas, como se um barco à deriva estivesse prestes a afundar em águas profundas. "O que ele fez? O que você tem a dizer sobre ele?" insistiu Letícia. Dona Elvira baixou os olhos, buscando coragem. Ele era um jovem cheio de promessas, mas com o tempo se perdeu. Acredito que seus erros o tragaram e não houve uma saída. O que tem a ver com a ameaça que vocês mencionaram? As 3 mulheres apertaram as mãos, escutando com atenção cada palavra da matriarca. Dona Maria, sentindo que estava prestes a se despir de mais uma camada de seu passado, disse: "Disse na carta que ele temia ser atormentado pelo que fez. O que isso significa, mãe?" Dona Elvira exalou um longo suspiro. "Vivi a dor de um amor não correspondido. Ele se tornou parte da nossa história, mas nos deixou cicatrizes. Se o passado voltasse a atormentá-lo, poderia trazer consequências para todos nós." A sala ficou em silêncio, enquanto cada uma ponderava sobre o peso daquela informação. As histórias e segredos de mulheres da mesma linha de sangue se entrelaçavam, e as emoções fervilhavam no ar denso. "Então, existe algo mais que precisamos saber, não é?" Ana perguntou, tomando a dianteira. "Sim", respondeu Dona Elvira, levantando o olhar, como se um novo fardo tivesse sido removido de seus ombros. "Ele tinha um rival, alguém que não queria vê-lo sair impune, e esse rival pode ainda estar por aqui." O coração de Letícia bateu mais rápido. "Podemos enfrentar isso juntas. O que quer que tenha acontecido é parte de nós agora." "Sim", Dona Maria declarou, com determinação refletida em seu olhar, enquanto um novo misto de esperança e receio se instalava entre elas. "Seja o que for, estamos prontas para descobrir. Essa batalha não será só minha, será nossa." E naquele momento, uma nova conversa ia começar. Uma batalha contra fantasmas do passado, que prometia um desfecho explosivo. Mas exatamente o que mais estava enterrado em sua história? O que mais antigas cicatrizes poderiam revelar? Dona Elvira respirou fundo, como se sentisse o peso do passado se aproximando junto com suas memórias. A expressão em seu rosto se transformou, e ela viu naqueles olhos jovens um reflexo de si mesma, da força que um dia teve e que agora parecia tão distante. "As coisas que não se falam acabam se tornando monstros", ela murmurou, a voz ainda tremendo. "O nome desse homem que tem tantas sombras é Rafael. Nós éramos muito próximos, mas a vida tem esse jeito cruel de nos separar e de nos ferir." A sala pareceu escurecer brevemente com a revelação, e as 3 mulheres sentiram o impacto das palavras como um clique, como se uma porta se abrisse para um mundo esquecido. Letícia não conseguiu conter a curiosidade. "O que aconteceu entre vocês?" Dona Elvira vacilou, as lembranças sendo pinceladas em sua mente. Era um amor jovem e bonito, mas lá no fundo havia rivalidades. O nome de seu rival era Álvaro. Ele não gostava de ver Rafael feliz e fez de tudo para destruir nossa história. Ana, cada vez mais interessada, encorajou. "E o que ele fez? O que esse Álvaro queria?" A avó fechou os olhos, apertando as mãos em um gesto de contenção. "Álvaro queria a mim, mas eu só tinha olhos para Rafael, e a mágoa que sentia virou obsessão. Ele tramou para nos separar e, no processo, se tornou uma ameaça." Dona Maria olhou para a mãe, notando a fragilidade do passado que ameaçava desmoronar a qualquer momento. "E o confronto a que você se referiu na carta era entre eles?" "Sim", Dona Elvira confirmou, sua voz se tornando mais firme. Rafael se sentiu acuado e, no dia do confronto, foi como se todo um mundo tivesse desabado. Ele fez escolhas que o levaram para um caminho sombrio e eu nunca soube se ele estava vivo ou morto. O silêncio se instalou novamente, carregado de intensas emoções. Cada mulher era um espelho da dor e da luta da outra, unidas por laços que pareciam mais profundos do que qualquer um imaginara. "E se Rafael ainda estiver por aí?" Letícia perguntou, a ansiedade em sua voz crescendo. "Precisamos descobrir a verdade, vovó.
O que podemos fazer? Dona Elvira abriu os olhos, uma nova determinação brilhando neles. Podemos começar buscando Álvaro. Se ele ainda mantém alguma ligação com Rafael, talvez seja a ponta do novelo que precisamos puxar para entender essa história. Mas preparem-se. A verdade pode ser mais dolorosa do que imaginamos. O coração de Dona Maria disparou. O desejo de desvendar o passado se misturava com o medo do que poderiam encontrar. Estamos dispostas. O que quer que venha, vamos enfrentar juntas. Ana, sentindo a força do momento, levantou-se. Vamos atrás dessas respostas. Não podemos viver às sombras do passado. O que quer que tenha acontecido é nossa história também, e precisamos dela para seguir em frente. As palavras de Ana pairaram no ar, empolgando a matriarca e suas netas. Elas se uniram em um abraço manso, preparadas para os desafios que estavam por vir, cientes de que o passado as seguia, mas também as fortalecia. Dona Elvira deu um passo à frente, movendo-se em direção à porta. Então, que comece nossa busca. Peço que a coragem de vocês me acompanhe, porque talvez o que encontremos não sejam apenas verdades, mas fantasmas prontos para assombrar nossas almas. Enquanto atravessavam a porta, o sol da tarde as envolveu e a sensação de esperança dançou no ar. Mas, no fundo, um pensamento perturbador se apoderava delas. Será que estavam prontas para enfrentar os demônios que o passado ressuscitaria? Dona Maria, Letícia e Ana estavam unidas, mas o peso da jornada que haviam escolhido estava prestes a se intensificar. A determinação delas crescia a cada passo, mas a sombra do passado ainda pairava sobre suas cabeças. A atmosfera estava carregada de um misto de coragem e apreensão, como uma tempestade prestes a explodir. Elas se dirigiram para a casa onde Álvaro viveu os dias de seus jovens anos, um local rodeado por um jardim que, apesar do tempo, ainda exibia vestígios de cuidada beleza. O casco da porta rangia ao ser empurrada, e o ar parecia denso de memórias contidas. As paredes maltratadas pareciam sussurrar histórias que nunca foram contadas. Vamos com calma, sugeriu Dona Maria, sentindo que aquele momento era crucial. Cada uma respirou fundo, e juntas decidiram entrar. O interior estava empoeirado, os móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas das lembranças que ali permaneceram. A decoração antiquada contava sobre um passado glorioso, agora esquecido na poeira do tempo. Álvaro! Chamou Dona Elvira, sua voz ecoando no vazio. O silêncio era ensurdecedor. Elas avançaram pela sala, sentindo a tensão aumentar à medida que examinavam os detalhes esquecidos. Ei, olhem isso! Letícia apontou para uma porta entreaberta que levava a um escritório. As três se entreolharam. Uma mistura de expectativa e receio se formava. Entraram devagar e o cheiro do mofo se misturava a uma nostalgia estranha. O escritório ainda guardava alguns objetos pessoais. Um quadro em uma parede manchada, um violão com cordas quebradas. Mas o que mais chamou a atenção foi um caderno aberto sobre a mesa, com palavras escritas de forma apressada. Dona Maria se aproximou e leu em voz alta. Se tudo isso acabar mal, que minha busca seja lembrada. Suas mãos tremiam enquanto virava a página. O coração acelerava, e a sensação de que estavam a poucos passos da verdade aumentava. Rafael, murmurou Dona Elvira, mais para si mesma do que para as outras. As palavras escritas naquele caderno pareciam um eco dos sentimentos que haviam sido enterrados. Ele tinha medo de algo, continuou Dona Maria, lendo trechos. Revela um confronto com Álvaro e a perda que isso poderia trazer. As palavras estavam intensas, carregadas de emoções que forçaram lágrimas a se formarem nos olhos de Letícia. Através do relato, podiam sentir a fragilidade de um jovem que também havia amado, mas se deixou consumir pela dor e rivalidade. Certa vez, Álvaro disse que nunca me deixaria feliz, que eu não merecia. Letícia leu um trecho, compreendendo a complexidade da relação entre os dois homens da sua linhagem. Quanta dor um homem pode carregar, ela concluiu, o coração apertado. O clima ficou pesado, mas a curiosidade as movia.
elas estavam mais próximas do que pensavam de resolver os mistérios que as assombravam. O desejo de entender e de curar a ferida familiar aquecia suas almas. As horas passaram entre leituras e descobertas. O que poderia parecer um fardo começou a se transformar em um laço de entendimento entre essas mulheres. Os segredos começaram a despir as armaduras que se formaram ao longo dos anos. Dona Maria, antes tão envolta em mágoas, agora sentia um renascimento de esperança. Devemos falar com Álvaro, decidiu Ana, uma centelha de determinação no olhar. É hora de desvendar essa história, de descobrirmos o que realmente aconteceu. Mas e se ele não quiser nos contar? Letícia questionou, uma sombra de preocupação em sua voz. Dona Elvira se aproximou, tomando a mão da neta. Nossa coragem nos guiará. Se houver algo nele que ainda persista, podemos ajudá-lo a liberar. Mas precisamos estar preparadas para a verdade, não importa quão dura ela possa ser. Assim, após horas imersas naquela busca por respostas, unidas pela dor e pela compreensão, as três mulheres deixaram aquele espaço que antes estava cheio de sombrias lembranças. Elas saíram com uma nova determinação no peito, cientes de que tinham um papel a desempenhar na reparação de sua história. As luzes da tarde se arrastavam pelo céu, enquanto caminhavam de volta para casa. Letícia sentia seu coração mais leve, alinhado finalmente às vozes de sua ancestralidade. Vamos reivindicar nosso futuro! Gritou, a animação transbordando. E enquanto elas se dirigiam para o desconhecido, a sensação de que uma nova era estava prestes a começar pulsava em suas veias. Cada uma delas sabia que a jornada ainda tinha caminhos a desbravar, mas juntas estavam preparadas para enfrentar os demônios que um dia as assombraram. A história da nossa família merece ser contada e reescrita, afirmou Dona Maria, o olhar firme, cheia de determinação. Não vamos deixar nosso passado nos definir, mas nos libertar. Com isso, selaram um pacto de amor e coragem. Era hora de confrontar Álvaro e resgatar a história que tanto lutaram para entender. No fundo de suas almas, sabiam que a esperança e a união tornariam tudo possível. Agora, a resposta para a pergunta mais importante começava a se revelar. Estariam preparadas para lutar e redefinir o que a história delas seria daqui em diante? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.